Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a essa aula. Aqui eu vou explicar para vocês um pouco sobre o projeto de jogo 3D. Vamos lá para os slides. Bom, nessa aula aqui, o Victor Moreira, e o professor Paulo Ribeiro vamos explicar para vocês o que vocês devem fazer nesse projeto que tem o nome Projeto de Jogo 3D. Vamos lá. Então, o objetivo do projeto é o quê? É criar um design para um personagem de um jogo. Nós vamos aqui nessa aula explicar para vocês que jogo é esse, que personagem é esse, quais características esse personagem precisa ter. Quais serão os conhecimentos necessários nesse trabalho, nesse projeto, tá? Então serão a criação de personagens, Então vocês tiveram uma disciplina específica sobre a criação de personagens. Lá vocês vão precisar dos conhecimentos que vocês tiveram em narrativa, em desenho. Depois, em modelagem 3D também, vocês tiveram vários cursos aí sobre modelagem 3D, modelagem com o 3ds Max ou modelagem com Maya. A parte de texturização também vai ser muito importante. E a prototipação ali no Unity, que aqui nessa aula eu vou explicar para vocês um pouco das características desse projeto que a gente vai estar utilizando ali dentro do Unity. Sobre a composição do trabalho em relação a pessoas. Vocês podem fazer o trabalho individual, tá? Ou em equipe, tá bom? Sendo que a equipe ela pode ser de até no máximo 3 alunos, mas não se engane, uma equipe que tiver 2 alunos, eles vão ter que entregar 2 personagens. Uma equipe que tiver 3 alunos, que é o número máximo, vai ter que entregar 3 personagens, tá bom? Vamos agora entender um pouco sobre o jogo. Para vocês entenderem as características desse jogo, que jogo é esse, vocês vão precisar instalar o Unity 3D. Tá? O Unity, como vocês já devem saber, ele é um programa, ele é uma engine, ou um motor gráfico de jogo. É lá que a gente pode colocar todos os nossos assets, todos os nossos modelos 3D, as nossas artes, a gente vai colocar também lá scripts, inclusive, e a gente vai conseguir montar um jogo. Para a gente baixar o Unity, instalar no nosso computador, a gente precisa, obviamente, fazer um login na plataforma Unity 3D. O login ele é gratuito, vocês não pagam nada para fazer, vocês podem escolher a licença sendo estudantes, que é gratuita. E então vocês vão fazer o download de um programinha que eles chamam de Unity Hub. Esse programinha ele é responsável por baixar a versão do Unity que vamos utilizar e baixar várias outras coisas, como algumas extensões. Por exemplo, se eu estou fazendo um jogo para Android, para smartphone, eu preciso de uma extensão específica. Vocês vão utilizar esse programinha para baixar essa extensão aí. Então a gente vai instalar essa versão que tem aqui no slide, que é a versão 2020.3 LTS, tá? O LTS, o que quer dizer essa sigla, professor? Essa sigla quer dizer que essa versão é uma versão estável, É uma versão ok, é uma versão que não tem bugs, pelo menos não deveria, que ela é livre de bugs e ela é uma versão mais estável, tá bom? Então a gente vai utilizar essa versão aí. E vocês vão baixar também um projeto de jogo que tem esse nome aí, Karting Micro Game. O que é esse projeto, professor? É assim, o Unity, como uma empresa, ele dispõe de vários assets, de jogo para que você aprenda a utilizar a ferramenta. Então, você pode encontrar assets, por exemplo, de modelos 3D de personagem, você pode encontrar assets
de menus, menu inicial, sabe, aquelas splash screens. E você pode também baixar projetos de jogo, né? E esse Karting Microgame é um deles, tá? Esse projeto, ele é um asset, né, de jogo da própria Unity, tá? E ele é um asset gratuito. Então, vocês não vão precisar pagar nada para baixar o Unity e nem para baixar esse projeto de jogo, que é o que a gente vai utilizar, que é o qual nós vamos criar o nosso personagem. Então vamos lá, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem para criar a conta lá no Unity, fazer o download do Unity Hub, instalar a versão e baixar e instalar também o projeto de jogo. Vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam fazer é ir aqui no navegador de vocês e procurar pela palavra Unity, tá? Normalmente vai ser sempre os primeiros links ali que vão direcionar ao Unity. Para quem não sabe, o link lá da plataforma deles é unity.com. Aqui a gente está entrando na versão do Brasil /PT. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é clicar aqui no Create a Unity ID, né? E aí vocês vão, se vocês não tiverem ainda a conta, vocês vão criar uma nova conta. Clicando aqui, eles vão mandar para vocês para uma página onde vocês vão preencher com um e-mail, a senha de vocês, um username, vão colocar um nome completo também e marcar aqui essas duas opções, né? Que vocês têm que concordar, né, com os termos de uso, né? E concordar também com os termos de privacidade, né? Esse terceiro aqui não é necessário que vocês marquem, porque ele é um envio, né, de marketing, né, para o e-mail de vocês. Só vocês clicarem aqui em criar, ele vai mandar um e-mail de confirmação para o e-mail de vocês, né, uma mensagem de confirmação para o e-mail de vocês, e aí vocês vão lá, concordam e fazem a criação da sua conta, tá bom? Agora, professor, para baixar o Unity, como é que eu faço? Vocês podem vir aqui em mais, tá? Lá na home do Unity, vocês vão aqui nesse mais aqui, e aqui embaixo vai aparecer essa ferramentas de desenvolvedor. Vocês podem clicar aqui e eles vão mandar para essa página aqui, tá? E aqui é que a gente vai encontrar o download, né, das versões, o que a gente vai utilizar, tá bom? O link também vai estar lá para vocês certinho, tá? Então aqui a gente vai baixar essa versão aqui, a gente vai baixar, né, o Unity Hub, como eu falei para vocês, né? A gente pode ter acesso aqui também a outras versões. Eu não indico, né, vocês agora baixarem outras versões, só para coisas mais específicas. Então a gente vai clicar aqui e fazer o download do Unity Hub, tá? Se vocês estiverem usando o sistema operacional Windows, ele já vai marcar aqui, já vai colocar como Windows. Se vocês estiverem usando outro, Mac ou então Linux, ele vai, obviamente, se adaptar aqui e vai para a versão que vocês, do sistema operacional de vocês. Nesse meu caso, é o Windows. Então eu vou clicar aqui e ele já vai estar fazendo aqui o download. Quando terminar o download, eu volto aqui com vocês, tá bom? Bom, pessoal, depois de feito o download, a gente vai clicar aqui 2 vezes no executável, tá? Ele vai abrir aqui uma licença, né, um acordo de licença para instalar o Unity Hub. Aí a gente vai avançando aqui, né? Vocês podem escolher aí o destino onde vocês vão salvar essa instalação no computador de vocês, o local, né? E aí é só clicar em próximo e ele vai começar a instalação, tá bom? Quando terminar a instalação, ele vai aparecer essa telinha aqui, que aí já vem marcado aqui o executar em Unity Hub, tá? Eu vou deixar marcado aqui e a gente já vai executar o Unity Hub aqui. Ele vai abrir aqui a telinha dele e ele já vai perguntar aqui se vocês querem instalar essa versão. É exatamente essa versão aqui que a gente vai instalar, tá? Que é a versão LTS. Se vocês clicarem aqui e ir instalando, ele vai fazer a mesma coisa. Mas eu também vou ensinar vocês a encontrar, né, essa versão aqui de uma outra forma. Então,
eu vou dar aqui um skip installation, né, para ele não fazer a instalação, e vou deixar aqui selecionar, ó, uma coisa importante, ele já está até logado aqui a minha conta, tá? Se não tiver logado a conta de vocês, é só clicar aqui e fazer o login lá daquela criação de conta que vocês já fizeram, tá? Então, aqui em installs, né, ou seja, são as versões que tem instaladas do Unity do seu computador, vocês podem aqui fazer um locate, caso já tenha uma versão instalada, isso daqui quase não é usado, mas vocês podem instalar, né, um novo editor, né, vocês podem clicar aqui ou aqui no meio. Tá? E aí ele vai listar aqui para vocês todas as versões que existem do Unity, né? A gente encontra aqui algumas versões LTS, né? Como eu falei, essas versões LTS são aquelas que são mais apropriadas, né, para serem instaladas, são aquelas que são mais estáveis, né? E a gente tem aqui até pré-release, a gente tem um acesso a arquivos e tal, mas o que a gente vai instalar então é a versão de 2020.3. Ah, professor, mas a gente está em 2021, né? Ou a gente está em 2022. Ou em 2020. Nesse tutorial aqui, nesse projeto, a gente vai estar usando a versão de 2020. Vocês podem utilizar outras versões mais atuais, mais para frente, contanto que vocês consigam chegar nas mesmas especificações, né? Nas mesmas solicitações que forem pedidas no trabalho de vocês, tá bom? Então, nesse tutorial eu vou mostrar como instalar essa versão aqui. A de 2021 ainda não existe uma versão LTS até esse momento, não existe uma versão LTS de 2021. Pode ser que daqui a 2, 3 meses, até exista uma versão 2021 ou 2022 LTS, tá bom? Então eu vou clicar aqui em Install, e aí ele vai me dar aqui vários módulos, né, que a gente pode adicionar, tá bom? Provavelmente pode ser que não esteja instalado no computador de vocês esse Microsoft Studio Community. Esse daqui já é um programa para fazer edições de código, né, para a gente criar códigos. Ele já está instalado aqui no meu computador. Se não estiver instalado no computador de vocês, vocês podem clicar aqui em instalar. Esse programinha chamado Microsoft Visual Studio Community 2019, ele é gratuito. Ele é uma versão gratuita desse Visual Studio, tá bom? Então vocês podem instalar também, que não vão precisar pagar nada. Ele só vai pedir para vocês fazerem um login ali. A gente tem várias outras possibilidades de download aqui também, que vocês não precisam instalar, nem mesmo aqui essa documentação vocês precisam instalar. Isso daqui a gente tem acesso tudo online, né, da documentação do Unity. Vocês não precisam instalar para não consumir mais espaço aí no computador de vocês. E nenhuma dessas aqui vai ser utilizada nesse projeto, tá bom? Então vocês não precisam instalar mais nada daqui, só realmente clicar aqui em Install, que ele vai começar a baixar, né? Ele vai baixar o Unity, essa versão aqui que a gente já conversou, e ele também, se no caso de vocês não tiver instalado o Visual Studio Community, ele também vai instalar esse programinha. Quando eu terminar aqui de instalar, eu volto com vocês. Bom, pessoal, depois que já instalou o Unity, né, ele vai baixar uma série de arquivos, ele vai fazer a instalação para vocês, e ele vai aparecer assim para vocês, ó, Install Complete, tá bom? Já instalou, beleza. Então, como é que eu vou fazer para utilizar lá o nosso projetinho? A gente pode, obviamente, vir aqui, né? Ele tem aqui em Learn, né? Ele tem aqui já alguns links, né? Para vários projetos do Unity, né? E tal. Vocês podem, inclusive, encontrar por aqui, ó, tem até aqui, ó, Kart Microgame, vocês podem utilizar, mas não é assim que a gente vai utilizar, porque essa parte aqui é de learning, né? Ou seja, para aprender a utilizar o programa. Então a gente não vai fazer aqui puxando, né, o learning, a gente vai fazer realmente criando um projetinho novo. Então eu vou vir aqui em Project, tá? E aí eu vou criar um novo projeto, um New Project.
né? Ele vai perguntar aqui sobre a versão, né? Obviamente que é aquela versão que a gente fez o download, que é um jogo 3D, né? Ele vai perguntar aqui o nome do projeto, então eu vou colocar aqui novo personagem e vou salvar ali no diretório do computador de vocês, onde vocês preferirem. E já vou clicar aqui direto em Create Project, tá? O que ele vai fazer? Ele vai juntar uma série de arquivos ali, uma série de arquivos que são necessários na criação dos projetos do Unity. Ele vai colocar todos esses arquivos nessa pasta, né? E depois ele vai, obviamente, abrir aqui o editor pra gente. Bom, gente, a primeira tela que vocês vão ver, né, com o projeto de vocês aberto é essa daqui, tá? Ela tá no padrão, inclusive no layout, né, padrão, vocês podem ver aqui nesse cantinho, né, tá com o default. Default significa padrão, tá? E aí a gente vê aqui a criação aqui dessa nossa pasta assets, né? Ele criou uma pasta dentro dela escrito scenes, e aqui uma série de pacotes, são aqueles pacotes que eu falei para vocês que o Unity cria, né? Pacote com várias coisas aí que ele precisa, que ele utiliza ali no projeto, tá? Então agora a gente vai ver como nós podemos colocar aquele projeto do Kart Microgame no nosso projetinho do Unity. Então, para baixar esse projeto, a gente precisa acessar a Unity Asset Store, tá? Vocês podem procurar lá no Google, né? Unity Asset Store, vai ser esse link aqui, assetstore.unity.com. O link também está aí embaixo, né? Como link para vocês acessarem, né? Para encontrar. Inclusive o link específico do nosso projeto, tá? Então, como é que eu acho aqui aquele nosso projeto? Eu posso vir aqui, né, na pesquisa e digitar karting, e aí ele já vai aparecer aqui, ó, esse Karting Microgame, tá? O link, né, para esse endereço vai estar aí na sequência da aula para vocês já entrarem aqui. Então, quando eu clicar aqui em Add to My Assets, ele vai pedir para mim fazer o meu login, que foi aquilo que a gente já mostrou como fazer. Então eu vou fazer aqui o meu login, e feito aqui o meu login, já estando logado, eu posso clicar aqui novamente, né, no Add to My Assets, e aí ele vai pedir aqui, né, para me aceitar alguns termos e tudo mais, e ele vai adicionar na minha, digamos assim, na minha biblioteca de assets, né? E aí eu já posso vir aqui e clicar nesse Open in Unity, né? Meu Unity já está aberto ali, ele já vai, ó, fazer um link direto ali no Unity para abrir aqui, né? Ele vai abrir lá no Unity essa janelinha aqui, né, que é o Package Manager. Aqui é que a gente vai gerenciar todos os pacotes que a gente está fazendo download, todos os assets, né, que existem ali na loja do Unity, a gente vai estar acessando aqui. O que basicamente acontece, que é muito interessante esse Package Manager, é que todos os assets que você coloca na sua biblioteca, né, você pode acessar aqui, né, tendo, né, feito o login ali no Unity, ele sabe que é a sua conta, ele sabe que aquele asset faz parte da sua biblioteca. Nesse caso, eu só tenho esse asset aqui na minha biblioteca, tá bom? Então, quando vocês forem colocar novos assets, né, e aí vocês vão conseguir, né, ver demais assets aqui, tá? E eu vou clicar aqui em Import, né, ele vai fazer o download do projeto e ele já vai instalar, inclusive, algumas coisinhas que ele precisa instalar para o projeto conseguir ser executado da forma como foi desenvolvido, né? A gente vai ver ali que ele vai instalar, inclusive, algumas outras extensões ali dentro do Unity. Depois que ele fizer o download, né, de todos esses arquivos, ele vai mostrar aqui pra gente todos os arquivos, né, que ele vai colocar lá. Então é muito arquivo, é bastante arquivo que ele vai colocar lá. E aí é só a gente vir aqui embaixo e clicar nesse botãozinho aqui, Import, tá? Feito que a gente clica nesse botãozinho, ele vai obviamente copiar, né, todos aqueles arquivos aqui
para dentro do nosso projeto. E aí a gente vai poder visualizar todos eles lá. Bom, quando terminar de importar, a gente já pode fechar essa janela e a gente vê aqui algumas pastinhas. Professor, onde é que estão essas pastas lá no meu computador? É bem fácil acessar essas pastas, tá? É só vir aqui em Asset ou em qualquer outra pasta, né? Clicar com o botão direito e aí vocês podem vir aqui nessa opção Show in Explorer. O que ele vai fazer? Ele vai abrir aqui no seu Explorer todo o diretório, né? Você vai ter acesso aqui a todos aqueles arquivos que estão lá dentro do Unity aqui no seu computador, tá bom? A gente precisa acessar aqui algumas cenas do jogo, tá? A gente já tem aqui uma pasta escrito Scenes, né? Que é a pasta da cena padrão que a gente criou quando a gente iniciou o projeto. A gente não precisa mais dessa pasta, a gente não precisa mais dessa cena. Mas eu vou primeiro entrar em outra cena, eu vou entrar aqui nessa cena, eu vou aqui em Karting, vou clicar aqui em Scenes, e aí eu vou aqui nessa Intro Menu, essa cena Intro Menu, tá? Vou clicar aqui e já vi aqui que mudou a cena. Eu posso, como nós não vamos usar, eu posso vir aqui nessa cena padrão que a gente criou, eu posso aqui deletar essa cena. Não tem problema deletar ela, tá? Claro que você tem que entrar em outra cena antes, senão ele vai acusar, né, que você está na cena que você está querendo apagar. Então a gente tem aqui uma cena. Nossa, essa cena aqui, a cena de introdução é a cena de introdução. Se eu clicar aqui, ó, na Main Camera, né, eu já consigo ver aqui, ó, algumas coisinhas, o que a câmera está olhando. Eu posso vir aqui em Play e aí eu vou entender, né, o que acontece ali quando inicia o jogo. Ele me mostra aqui alguma coisa, ele me mostra aqui o nome do seu jogo, alguns botões, né, uma coisa bem interessante que é como a gente atua aqui no Unity, né. Eu posso clicar aqui em Play e olha só o que ele vai fazer em Play. Ele colocou uma outra cena aqui, né, e ele colocou já uma cena onde eu estou jogando. Olha só, eu posso ir aqui, né, eu posso andar com esse personagem aqui, é bem interessante. Se eu clicar aqui de novo no Play, ele vai obviamente parar de executar. Mas olha só que ele voltou para a cena que eu estava anteriormente, né? Que é essa cena Intro Game, né? E ela, dentro dessa cena a gente tem aqui, ó, vários elementos, né, dentro dessa cena. Preste atenção nesses elementos aqui que vai ser muito importante para a gente. Então, eu vou voltar aqui no meu Karting, Scenes. A gente tem aqui uma lose scene, né? Ou seja, uma cena ali quando a pessoa perde, né? A gente tem uma main scene e a gente tem uma win scene, né? Deve ser a cena, obviamente, que mostra quando a pessoa ganha, quando a pessoa vence, ó. Vou clicar aqui, ó. Aqui não está aparecendo nada, mas vamos dar um play aqui para ver o que acontece, ó. Tá tudo ali na parte da programação mostrando isso daqui, né? Win, etc. E tudo mais ali da cena. Então eu vou aqui em Main Scene, né? Que é a nossa cena padrão, é ali onde roda o jogo, né? E a gente pode ver aqui já o jogo. Como é que eu faço para dar esse zoom in, esse zoom out, professor? É só rodar aqui no scroll do mouse, tá bom? Um scroll para frente, scroll para trás, tá? Para olhar assim em volta, fazer um pan, né? Como é que eu faço? É só apertar no scroll. Você tem um scrollzinho no meio do seu mouse, você aperta, segura e vai mexendo o mouse. E aí você consegue fazer esse movimento aqui, tá? A gente também tem esse outro movimento aqui, né, que é para um lado, para o outro, né, e tal. Esse movimento aqui você faz com o botão direito do mouse, né, o botão do mouse do lado direito. Então você clica aqui e quando você está nessa opção, repare que aqui onde está o mouse ele muda o ícone e ele aparece uns quadradinhos ali, né. Esses quadradinhos significam que você pode utilizar as teclas WASD para se movimentar, olha só. Eu ando como se fosse um first person shooter, sabe? Lembram? Então eu consigo andar assim, ó, consigo movimentar a câmera para um lado, para o outro. A câmera, obviamente, da visualização, né?
porque a câmera do personagem está bem ali, né? A gente está vendo aqui que essa câmera aqui é que fica presa, digamos assim, né, no personagem, né? Ele segue o personagem ali. Agora eu queria mostrar aqui para vocês algumas coisinhas com relação ao projeto, tá? Bom, aqui na main scene, o desenvolvedor, né, ele arrumou, digamos assim, os arquivos de uma forma interessante, de uma forma que ele e a sua equipe, né, vão conseguir se entender, digamos assim, né? Então o que foi que ele fez? Ele colocou aqui um objeto, ó. Veja que esse objeto está no ponto 0, ponto 0, ponto 0, e aí não tem nada nesse objeto. Ele tem uma única finalidade de me ajudar a arrumar aqui. Então esse objeto ele tem só esse nome, esse geral, né? E ele está ali naquele local. Eu posso tirar ou colocar ele na cena que não vai fazer diferença nenhuma porque ele não tem nenhum elemento aqui, né? Ele não tem nenhum componente. Já os outros elementos, por exemplo, esse Game Manager, ele tem vários componentes aqui do lado que a gente consegue ver, né? Vários desses componentes aqui. Inclusive os outros, o Event System, esse Background Music, que é a musiquinha que está tocando no fundo. Inclusive, se vocês não quiserem, né, ficar ouvindo essa musiquinha sempre que dá play, tem um jeito. Aqui em cima tem a cena, né? E aqui do lado vejo que tem uma outra aba chamada Game. Então você clica aqui nessa aba chamada Game e aí a gente vê aqui o gamezinho, né? Como iria, né, rodar o game. E aqui em cima ó, a gente tem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, esse Maximize on Play. O que é isso aqui? Toda vez que eu der play, ele vai executar com a tela cheia, que é bem interessante, ó. Vou clicar aqui pra gente ver como é que fica. Ó, ele já abriu na tela inteira aqui pra mim, ficou bem interessante, bem legal pra gente ver, né, os componentes ali e tal. Vou deixar desabilitado aqui. E a gente também tem o Multi Áudio, né, ou seja, ele vai mutar o áudio. Então, se eu deixar habilitado aqui, na hora que eu der play, eu vou escutar musiquinha, tá escutando aí? A musiquinha. Bom, beleza, o que a gente tem mais aqui? A gente tem a Main Camera, né, que é a câmera principal, ela tem várias coisas aqui, né, várias características dessa câmera, e aí assim a gente vai. E a gente tem um aqui, né, que começa o Player, é nele que a gente vai se concentrar, é nele que a gente vai fazer esse nosso novo personagem. Então a gente vai ter aqui o Player, né? E a gente vê que aqui no Player ele tem diversas características, aqui, tem vários scripts nele. Se a gente clicar aqui para abrir, a gente vai ver várias outras coisas aqui. Eu vou até clicar aqui para voltar para a cena, para a gente ver que cada coisinha é essa. Então a gente tem aqui ó, o personagem e o kart. Ó, eu vou movimentar aqui para cima e para baixo para a gente ver o que a gente está selecionando. Né? Eu posso apertar o Ctrl Z, né, para ele voltar para o lugar que ele estava. A gente tem aqui embaixo um Wheels, né, que seria as rodas ali. E entrando aqui no kart visual, né, a gente vai ver que a gente tem o kart aqui, ó. Kart, ó, a gente pode selecionar isso aí. E a gente também tem o Player Idle, né, que é o nosso jogadorzinho, que é quem a gente vai criar aí um novo jogador, um novo player. Como vocês já devem saber, o Unity ele trabalha muito com prefabs, né? E a gente vê que a gente tem vários ícones aqui de prefabs. Bom, como é que a gente faz para a gente acessar esses prefabs, né? Eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em Prefab, e aí eu vou Select Asset, né? Ele vai me indicar lá onde é que está esse asset. A gente pode ou não criar um novo asset aqui e tal. Eu vou deixar isso aí a cargo de vocês, criar ou não um novo personagem. Né? Mas a gente tem aqui, além desse prefab, né, a gente tem outros prefabs dentro, né, de outros prefabs. Então, a gente tem aqui, por exemplo,
O nosso personagem, onde é que está esse modelo 3D aqui? Só clicar com o botão direito, a gente pode vir aqui em Prefab e Select Asset. E aí a gente vai encontrar esse asset aqui, que depois o professor Paulo vai mostrar para vocês aí como abrir, né, esse asset, como usar ele lá no 3ds Max, etc. Então, uma coisa interessante da gente olhar aqui nesse nosso Player Idle é que ele tem aqui um elemento, né, um componente chamado Animator. Tá? Essa aqui que é uma diferença. Quando a pessoa colocou esse prefab aqui, esse asset aqui, né, ele já colocou esse elemento aqui Animator. Né? Se a gente for olhar aqui dentro, né, ele tem algumas outras características. Ele tem a skin dele, né, ele tem um material, onde que ele é feito e tudo mais. Mas ele também tem esse Animator aqui. Eu estou indicando esse Animator aqui porque dependendo da configuração que vocês fizerem aí no projeto de vocês, pode ser que vocês percam isso daqui, tá? Então, vejam bem, verifiquem se existe esse Animator aqui no personagem padrão aqui de vocês e para ver se ele vai pegar, né, obviamente, que é a animação dele se movimentando, tá? Então, eu posso clicar aqui nesse Player Idle, a gente vê que a gente tem alguns outros aqui, né? A gente tem um Jump, a gente tem um Left. O que são esses outros modelos aqui, professor? Eles são utilizados, muito provavelmente, em animações, né? No Unity é muito comum a gente fazer isso, a gente coloca alguns modelos 3D que a gente só vai utilizar as animações deles, né? Mas lá a gente está utilizando esse Player Idle. O que a gente tem aqui de configuração? A gente vê aqui o modelo dele, né? A gente vê que ele tem um rigging, né? Um humanoide que está aplicado nele. A gente vê também aqui algumas coisas relacionadas à animação. A gente consegue ver a animação dando aqui um play. E tem uma certa animaçãozinha ali, já rodando nele, né? Aí a gente tem aqui também alguns materiais, aqui a gente nem consegue ver o material porque ele foi aplicado ali depois no Unity. Então é esse asset aqui que a gente vai utilizar para fazer o nosso novo personagem, beleza? Vamos voltar lá para a apresentação. Então agora vamos falar sobre as atividades que vocês vão realizar. Vamos lá. Então, como as tarefas, né, que vocês precisam desempenhar aqui, que são entender o contexto do jogo, né? Então eu sugiro para vocês que façam isso daqui, jogar, né, o jogo. Se vocês ainda não jogaram, né, joguem. Sugiro também que vocês joguem alguns, ou pelo menos vejam vídeos da internet, né, sobre jogos parecidos ou jogos semelhantes, né? Busquem, né, por essas referências, que vai ser justamente o segundo passo, né? Que é buscar por referências. Então, vejam jogos parecidos, jogos semelhantes, como é que é feito, esses personagens, como é que esses personagens se adaptam, né, nas narrativas, etc. E com uma base boa, ou seja, entendendo o contexto do jogo, entendendo algumas referências, a gente vai criar alguns conceitos. Como é que a gente cria conceitos, professor? Vocês podem começar no papel e lápis, criando, pensando, eu vou fazer um personagem de tal forma, com tal background, ele vai ter esse desenho, ele vai ter um capacete assim, você vai desenhando, vai criando conceitos. Depois a gente vai selecionar um conceito. Então você pode criar ali alguns, né, uns 2 ou 3 ou 4, e aí você vai selecionar. Eu vou tentar fazer primeiro esse daqui. Então vou para a próxima parte, né, que é selecionar o conceito e fazer a modelagem. Então, qual que é o conceito desses aqui que eu sinto mais afinidade, ou que eu vejo que vai dar mais certo, que eu vejo que até, né, seja mais simples, né? Isso é uma coisa muito importante de vocês pensarem também, né, em uma simplicidade, né, de conseguir fazer bem certinho e bem cumprindo com todas as características aqui do projeto. A gente vai fazer a parte da modelagem e por último a gente vai testar o conceito, testar, ver se aquele
personagem, né, tá bonito, se aquele personagem se enquadra naquele contexto, etc. Então vamos lá, que eu fiz aqui alguns exemplos, né, para vocês. Só lembrando que vocês não podem copiar esses exemplos que eu vou mostrar, tá bom? Obviamente, né, com o primeiro passo entendendo o jogo, então joguem o jogo. Eu coloquei só essa imagem aqui pra gente se lembrar de jogar esse jogo aí. É só vocês irem lá no Unity e jogarem esse joguinho, tá bom? Então, buscar por referências. Vocês podem, por exemplo, buscar referências mais cartunescas, como eu coloquei aqui, como é o caso dessa imagem. Ah, eu posso fazer um jogador que é um búfalo, professor? Pode. Posso fazer um jogador que é um tubarão? Ah, pode também. Vocês podem criar, né, o jogador que vocês quiserem. Obviamente que ele vai ter que se enquadrar ali no contexto do jogo. Então vocês precisam tirar, né, e puxar algumas referências que vocês possam utilizar. Então, por exemplo, vocês podem utilizar aqui o Lewis Hamilton, né, que para quem não conhece, ele é um piloto, né, de Fórmula 1, tem até ele aqui correndo nesse carro aqui, né. Então vocês podem se inspirar, né, em personagens, inclusive da vida real, para criar esse personagem, né, se inspirar aqui nas cores do carro dele, nos capacetes também. É interessante vocês darem uma olhada nos capacetes que ele utiliza, ou que outros pilotos utilizam. A gente tem inclusive pilotos brasileiros, né, de Fórmula 1, muito importantes, muito conhecidos, que vocês também podem pensar em fazer alguma homenagem, alguma coisa assim, tá bom? Então, buscar algumas referências aí. E como é que a gente cria, então, conceitos? Eu trouxe aqui duas imagens bem interessantes, né, desses artistas aqui, né, para a gente ver um pouco sobre a criação de conceitos. Olha só, esse artista ele fez um desenho aqui de um personagem e veja todas as características que ele está passando, né, de informação nesse personagem. Ele é um cara um pouco mais despojado, ele tem esse cabelão aqui, ele tem um número, né, específico aqui dele, que é o número 56. Ele já usa esse capacete, e aí a gente já tem o que? Uma estrela aqui no capacete dele. Ele tem toda uma forma de se portar, né, de se colocar ali. Então ele passa muita informação. Aqui também a gente tem um outro conceito também de uma personagem. Inclusive ele até colocou algumas coisinhas aqui, né, sobre a personagem, aqui um textinho. Então a gente vê que essa personagem aqui, ela já tem uma característica da roupa que ela utiliza, né, da expressão facial, que é uma coisa muito importante. A gente vê também aqui uma expressão nesse outro personagem. A gente tem algumas características aqui do capacete que ela utiliza. Óbvio que a gente vê aqui umas outras coisas, né, umas outras referências com a parte ali do automóvel, né, ou seja, aqui parece como se fosse uma nave, né, que ela dirige e tal, mas isso daqui não precisa vocês fazerem. O que vocês precisam se focar aqui na criação do conceito de um personagem. Então a gente vê que esse personagem tem toda uma imponência, ele tem toda uma série de características, né, ali que a gente vai, obviamente, tentar, né, a gente vai criar um conceito e depois selecionar esse conceito, né, obviamente, e modelar em cima para a gente ver o que a gente consegue, né, o que a gente consegue criar ali com todas essas referências. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um dos conceitos que nós selecionamos, né? Nós ali, eu e o professor Paulo, nós criamos ali alguns conceitos, conversamos. A gente podia fazer um piloto assim, um piloto assim, um piloto daquele jeito. E se a gente fizesse um piloto da Uninter? Essa foi a nossa ideia. Legal. Então a gente selecionou no meio daquelas ideias que a gente foi tendo. A gente seleciona, beleza, essa ideia de piloto da Uninter é legal. Então como é que vai ser esse piloto? Ele vai ter toda uma expressão. Então ele, a gente vê que até o professor Paulo fez esse desenho com ele apontando para si mesmo, assim, né? Fazendo sou eu. Ou seja, ele já tem, né, aquela expressividade, né, de eu sou bom. E a gente utilizou aqui como cores, né? As cores dele vão ser o quê? Vão ser as cores da Uninter.
Então a gente escolheu, a gente pegou lá o amarelozinho da logo, da Uninter, e o azulzinho e fomos criando aqui, né, no caso do professor Paulo, foi criando aqui esse desenho que mais tarde, né, virou o nosso modelo 3D. Então, selecionando esse modelo aqui, a gente partiu para modelagem 3D. Aqui está um desenho do personagem, que o professor Paulo vai explicar daqui a pouco um pouquinho para vocês sobre a produção desse personagem. E, por último, a gente colocou ele ali no Unity, ou seja, a gente colocou ele e verificou se ele está legal, se ele se adequa bem, se ele é o que aquilo que a gente imaginou. Então agora o professor Paulo vai mostrar para vocês como é que ele pegou o modelo 3D ali do Unity e fez essa modelagem, né, ali no 3ds Max. Vai lá, professor Paulo. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Paulo e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode exportar, pegar esse personagem aqui do Kart Microgame, colocar no 3D Max, alterá-lo e devolvê-lo para cá, né? Sem maiores problemas, né? Para a gente conseguir fazer alterações nele, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é descobrir onde ele está, né? A gente pode vir aqui no Animations, aqui a Player, tem um Player Idle aqui, né? A gente pode pegar e exportar ele já direto na animação, se quiser, que ele já fica no idle ali, né? Então tá, vamos lá. Vamos encontrar onde é que ele está. Assets, Karting, Animation, Player, PlayerIdle.fbx. Você tem que encontrar essa pastinha no teu diretório de arquivos. Então vamos lá, no 3D Max, aqui, importar, né, porque é um arquivo diferente, ela já está na pastinha certa, né? Você tem que encontrar essa pastinha. E vamos lá no Player Idle. Ok, né? Apareceu aqui. Ó, o que vai acontecer? Ele vai estar congelado em algumas partes ocultas. Então, vamos tratar primeiro essa parte. Botão direito do mouse. Descongelar todos. Sim. Olha, já até mudou de cor. E mostrar todos. Opa. Mostrar todos. Sim. Mostrou tudo. Aqui eu tenho ele, tem um modificador pele ou skin, se estiver usando o 3D Max em inglês. Você vai aqui em polígono editável. E você pode fazer alterações nele, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou até desligar aqui, deixar polígono editável desligado. Vou voltar para o modificador pele aqui. Eu vou importar um capacete, né, que a gente viu até nos exemplos, né, dados na aula aqui, né? Vou importar como é do 3D Max, mesclar, pegar o arquivo. Olha, vai abrir o arquivo, tem o corpo e tem o capacete. Eu vou pegar o capacete. E ok. Pegou o capacete, ó. Todo preto ele sem textura, né? Tem até uma textura para ele se vocês desejarem, né? Mas eu vou deixar ele sem assim mesmo. Clicar no corpo do personagem, polígono editável, ó. Ele vai se levantar, vai ficar até mais ou menos na posição do capacete ali, até F4 para a gente ver ele até. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar em anexar, clicar no capacete, ó. Ele já vai adicionar o capacete ali. E eu vou aproveitar e eu vou diminuir a cabeça dele aqui, né? Vou pegar aqui o scale, emagrecidinho aqui, ó. Já tá só o capacetinho ali. Ok, né? Posso até abaixar um pouquinho aqui para engatar no corpinho, ó. Opa. Aí, pronto. Aí vamos ver se ele pegou certinho o pele já, né? Ó, já pegou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou diretamente exportar? Não. Eu vou aqui em arquivo, exportar, só que não aqui em cima, nem aqui. Eu vou exportar de jogos. Eu vou preencher aqui, né, a pasta que eu desejo mandar, que é a mesma, com o mesmo nome de arquivo, que a gente já importou. Que endereço e pasta são essas, né? Vamos só revisar. Esse cara aqui, ó, Player Idle, nesse endereço aqui. É isso que está preenchido aqui. A gente não pode esquecer de marcar pele. E no caso do Unity, o eixo superior é o Y. É exatamente por isso que a gente vai usar o exportador para jogos, porque ele vai fazer essa alteração. Porque no 3D Max o comum é que o eixo superior é o Z. Então ele vai transformar o Z em Y para nós, né? Sem ter que fazer muitas gambiarras, né? Então a gente vai exportar. Ok, ele já disse que o arquivo existe, a exportação foi realizada com êxito. A gente vai abrir o Unity, ele vai já trocar ali, né? Aí aqui a gente pode ver ali no capacete, né? Aí a gente pode depois também
alterar os materiais, criar um material para ele, né? Vamos lá. Acho que ele tem a pastinha Materials aqui, ó. Eu vou até deletar e fazer de novo. Ok, deletei. Ó, criar um. Create. Se não tiver a pastinha Materials, você pode criar uma pastinha Materials, como você quiser. Colocar M capacete, né? M de material e capacete. Eu vou importar uma textura lá. Vamos lá, import new asset. Aqui está a textura do capacete que eu usei. Vou pegar o capacete. Albedo aqui e vou colocar a textura que eu quis, que é o helmet, né? Ok, né? Vou deixar ela mais metálica, mais suave, né? Veja que é o contrário do 3D Max, né? O 3D Max é a rugosidade que se aumenta, aqui é a suavidade. Então eu vou jogar aqui, ó, arrastar e jogar no capacete. E tá feito, ó. Podemos até dar um play. Tá lá, aplicado no capacete. Pode lá. Aplicando isso vai ficar mais interessante. Então era isso, alunos. Espero que ajude bastante vocês nesse processo de criação do jogo 3D. Sejam criativos, vocês podem alterar o corpo do personagem, podem alterar o capacete do personagem. Com esse método, vocês podem até alterar, se quiserem, o kart. Vocês podem. A criatividade é o limite, né? Então, eu fico por aqui e desejo bons estudos para vocês. Bom, agora eu vou mostrar um pouco aqui para vocês sobre a aplicação, né, desse nosso projeto na atividade prática profissional. Vamos lá. Eu vou exemplificar aqui para vocês um pouquinho, tá? Então, ali na primeira parte, onde a gente fala sobre concept art, o que é, como é, né? Então, voltando ali para o primeiro passo do desenvolvimento, que é o concept art. Então, como fazer um conceito de um personagem? Bom, você precisa entender o contexto, você precisa buscar inspirações e desenhar sobre esses conceitos. Isso é uma característica muito importante para um game designer. Não só para um game designer, mas para um artista também visual. Isso é muito importante. Tá? Já a parte de modelagem e texturização de personagem. Como é que eu faço? Né? Como fazer a modelagem de um personagem? Então, nesse processo de criação de modelagem, vocês precisam o quê? Criar um personagem baseado em um conceito, né? Baseado em um modelo. Entender as limitações, como por exemplo, limitação de polígonos, né? Limitação de peso, né? Das texturas, por exemplo, do personagem e etc. E isso é uma característica muito importante que um profissional modelador 3D precisa ter. Tá? Já a parte de importação para o Unity, né? Como é que a gente faz para exportar, né, um modelo 3D, por exemplo, do 3ds Max, para o Unity? Então, esse profissional ele precisa entender os padrões do programa. Né? Vocês viram lá que a gente utiliza lá no Unity muito o padrão .fbx. Né? Esses padronagens não só de modelos 3D, mas como de texturas, de arte. Um technical artist, né, que é uma nomenclatura que ainda não vi uma versão em português, né, seria um artista técnico, né, precisa ter. Ele precisa entender muito bem das limitações técnicas e também de otimização, né, é muito importante isso, principalmente quando a gente está falando de jogos mobiles, né, e trabalhar muito com prefabs, né? Prefabs a gente está falando de Unity. E na parte de apresentação, então, como fazer uma apresentação de um conceito, né? Isso vocês precisam o quê? Defender esse conceito, obviamente vocês precisam apresentar ele e ter um plano de ação também para não só, né, criar e tal, mas como pôr em prática isso daí. E isso é uma tarefa que normalmente um designer, né, ou um gerente de equipe faz. Então todas essas habilidades, né, estão sendo cobradas aqui, um pouquinho de cada,
que vocês tenham, né, que vocês consigam apresentar ali o conceito de vocês. Então vamos agora aqui ver alguns exemplos, tá? Como eu já falei, a gente criou, né, um conceito, então a gente chamou esse nosso personagem, né, de Unity Racer, né? Ele tem um conceito, né, por trás dele, né? Então é um piloto da Uninter que usa cores da instituição e com muita inteligência e habilidade enfrenta os desafios da corrida para se mostrar o melhor, tá? A gente fez também um pequeno histórico ali, que desde a infância é muito esforçado e sempre busca conhecer coisas novas, tá bom? A gente passou para a parte de modelagem, então vocês selecionem um conceito, né, que é o que vocês vão fazer, e a gente vai passar para a parte da modelagem que o professor Paulo já mostrou para vocês como é que faz, tá bom? E por último a importação para o Unity. A gente quer ver esse modelo 3D ali no Unity, a gente quer ver vocês conseguindo colocar esse modelo 3D lá, tá bom? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre todas as atividades que vocês vão fazer. Entre elas, uma coisa que é nova, acredito que vocês ainda não fizeram aqui no curso, que é uma apresentação. Sim, vocês vão apresentar o conceito de vocês pra gente, para mim e para o professor Paulo. Vocês vão encontrar aqui também uma agenda, né, as datas em que vão acontecer essas apresentações, tá? Então vocês vão, se vocês quiserem consultar, né, as datas, está aí embaixo ainda, aqui na aula onde vocês encontraram aqui os outros links, o template, etc. Vocês vão encontrar lá também a agenda. Então, para fazer a apresentação, essa apresentação ela é, de certa forma, livre, né? Mas o que deve conter nessa apresentação? Ela deve conter no mínimo 3 e no máximo 6 slides por aluno. Então, se vocês estão fazendo em grupos, por exemplo, de 3 alunos, vocês podem fazer uma apresentação com 9 slides. Não tem problema. Isso vai dar preferência de vocês, se vocês quiserem fazer mais ou menos slides, tá? Mas se você estiver fazendo sozinho, individualmente, você pode fazer no máximo 6 slides, no mínimo 3, tá? Nesses slides precisa necessariamente conter o quê? O conceito do personagem, tá? A imagem, uma imagem ou várias imagens, você que vai decidir, da modelagem. Precisa pelo menos ter uma imagem da modelagem, tá? E no mínimo uma imagem do personagem no Unity, tá? Então, conceito, pelo menos o conceito, uma imagem da modelagem e uma imagem do personagem no Unity. Ah, professor, eu posso colocar um vídeo? Pode. Ah, professor, eu posso colocar um render que eu fiz no 3ds Max? Pode também. Mas você precisa pelo menos colocar o quê? Conceito, uma imagem da modelagem, uma imagem do personagem do Unity, tá? O resto, vocês aí que vão decidir, vocês estão livres para fazer ou trazer outras coisas. Mas a gente vai ver daqui a pouco que essa apresentação tem um limite de tempo. Então, não adianta querer fazer um vídeo muito longo, não adianta querer fazer uma coisa muito complexa que vocês não vão ter tempo, tá bom? Então, vamos aqui para os critérios de avaliação. Preste muita atenção aqui nos critérios de avaliação. Então, com a primeira atividade, vocês vão entregar ali um slide, né? Vocês vão ter acesso ao template aqui. Então, lá no primeiro slide, vocês vão colocar o conceito, que é a parte do concept art. Então, lá no concept art, vocês vão fazer o quê? Colocar o conceito, o histórico e o desenho do personagem, tá bom? O que é obrigatório ter nessa entrega? É obrigatório que vocês coloquem o desenho do concept art do personagem, tá? Esse concept, ele pode ser feito tanto à mão livre, vocês podem fazer um desenho mesmo, ou vocês podem fazer no computador, tá bom? Isso é obrigatório. O que quer dizer ser obrigatório, professor? Se você não colocar isso daqui lá na sua entrega, o seu trabalho vai ser automaticamente zerado, tá? Prestem muita atenção nos requisitos obrigatórios,
para vocês não zerarem o trabalho. Tá, professor, o que mais eu preciso colocar lá? Vocês podem colocar um texto de descrição, vocês podem colocar um texto de histórico do personagem. Ah, professor, eu criei uma história gigante para o meu personagem. Vocês podem criar um outro slide, né, só para colocar essa história lá, se vocês quiserem, tá? Mas se atenham a esses três aqui, tá? Conceito, histórico e desenho. Ah, professor, eu fiz outras coisas. Não coloquem, que pode ser que você fique com uma pontuação menor por conta disso, tá? Como atividade número 2. Vamos lá. A atividade número 2 é a parte da modelagem do personagem, tá bom? Então, lá no template vocês vão colocar uma imagem dessa modelagem, tá bom? Então, o que é obrigatório? Uma imagem em wireframe, né, do seu personagem, tá? Então, isso daqui é obrigatório. Se você não colocar, vai ser zerado. Ah, professor, posso colocar outras imagens do meu modelo 3D? Uma imagem dele renderizada, uma imagem dele dos materiais? Pode. Contanto que você coloque a imagem wireframe e outras, tá bom? Então vocês podem colocar outras imagens também. Lá, como uma imagem do personagem 3D, uma imagem dele renderizado, tá bom? Como atividade número 3, no terceiro slide lá, vocês vão colocar uma imagem, né, do modelo 3D importado no Unity, tá bom? Um print de tela é o suficiente. Professor, o que mais eu posso colocar? Vocês podem colocar imagens do personagem no game. Vocês podem até, inclusive, fazer uma imagem promocional. Eu até recomendo uma imagem promocional, até para vocês utilizarem no portfólio de vocês. Isso é muito importante, muito legal de se fazer, tá? Vocês podem, como eu falei, fazer até vídeos e outras coisas, tá bom? E como quarta atividade, vocês precisam fazer o quê? Uma apresentação, tá bom? Então essa apresentação, como eu já falei anteriormente, ela precisa ter no mínimo 3, no máximo 5 slides, e ela tem que ter no máximo 5 minutos por aluno, no máximo, tá bom? Não pode ultrapassar disso. Ah, professor, eu posso apresentar em 2 minutos, em 3 minutos? Pode, tá? O que vocês não podem fazer é passar de 5, tá bom? Então, você pode apresentar ali, vai ser muito incrível se você conseguir apresentar em 1 minuto. Vai ser muito rápido. Mas acredito que de 3, né, 2, 3, 4 minutos você consiga falar, né, tudo que você tem para dizer sobre o seu personagem e apresentar o seu personagem de uma maneira legal. Vocês podem fazer um vídeo promocional, se vocês quiserem, né? Ou até um vídeo de gameplay também dentro do jogo. Isso vai a critério de vocês. Só lembrando que a apresentação de vocês precisa ter no mínimo 3, no máximo 5 slides. Se for menos que isso ou mais que isso, vocês podem ser zerados, porque é um item obrigatório, tá bom? E se a apresentação tiver mais que 5 minutos, vocês também podem, né, ser zerados, presta atenção. Vocês podem ser zerados porque também é um item obrigatório. A apresentação deve ter até 5 minutos, tá bom? O envio da atividade, como é que é o envio, professor? Tá, o envio é o seguinte, vocês vão encontrar aqui o template, tá, do que vocês devem enviar. Como vocês já sabem, é um arquivo PPTX, né, um arquivo de PowerPoint, que vocês vão colocar lá as imagens. Vocês vão enviar, né, vocês vão colocar lá todas as imagens e vocês podem enviar lá no próprio PPT também, ou em um arquivo PDF separado, isso vai a critério de vocês, a apresentação de vocês, tá? Então vocês podem colocar lá ou fazer um outro PDF. Ah, professor, eu fiz um vídeo. Manda o link do vídeo, pode ser na própria apresentação lá, né, do PPT. Vocês podem colocar lá, tá aqui o vídeo da minha apresentação, tá? Vocês precisam enviar o vídeo, vocês precisam enviar a apresentação juntamente com
o template, né? Vocês precisam enviar o trabalho todo de uma vez só, tá bom? Não é possível que vocês enviem. Ah, professor, eu vou enviar só as imagens, depois eu vou fazer a apresentação que eu vou fazer no dia. Não pode, tá? Tem que ser enviado tudo junto, tá bom? Inclusive o nome do RU, né, dos alunos, ou se você estiver fazendo individualmente, o seu nome e seu RU, tá legal? O que vocês não podem fazer em hipótese nenhuma? Usar um modelo 3D de um personagem de terceiros, não pode fazer isso. Não pode usar modelo 3D de personagem da Asset Store, né? A Asset Store é a loja lá do Unity. Vocês não podem utilizar modelos, né, daquela loja. E vocês não podem criar um personagem para outro jogo, né? Tem que ser para esse jogo aqui, tem que ser um personagem que se encaixe nesse jogo lá no Kart Microgame que a gente mostrou aqui para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu descrevi aqui para vocês como é a atividade, todos os passos, né, o que vocês precisam entregar. Qualquer dúvida, vocês podem entrar aqui na tutoria, tá, e pedir lá ajuda. A gente, como nessa disciplina a gente está fazendo a apresentação, né, do trabalho de vocês, nós vamos ter também uma live para tirar dúvidas. É isso mesmo, a gente vai fazer uma live onde a gente vai, eu e o professor Paulo, tirar algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem, entrem lá na live. Professor, qual é o dia da live? Vocês vão encontrar isso e também os dias das apresentações. Aqui embaixo vai ter um outro vídeo, né, com a agenda, né, dessa nossa fase, tá? Então nessa fase vai ter uma agenda específica que está aqui embaixo, que vocês vão encontrar lá a data da nossa live para tirar dúvidas. Vai estar lá a data, assim como vai estar a data, por exemplo, se vocês estiverem entregando no período regular. A gente vai ter um dia da apresentação. Se vocês estiverem entregando em segunda chamada, vai ter um outro dia para apresentação e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, tudo que vocês têm que fazer aqui nesse nosso projeto de jogo 3D. Até a próxima, pessoal!